Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a vida de vocês presentes aqui essa noite. Lado esquerdo meu, lado direito, ao centro, Deus abençoe. Feliz em ver vocês, muito feliz em ver vocês. E às vezes a gente traz esse tempo tem sido um tempo de notícias muito ruins. A você de casa também, nós queremos dar a boa noite, que a paz de Deus seja sobre a sua vida. A gente vive um tempo onde as notícias são muito ruins, né? Antes vinha notícia boa, notícia ruim, mas atualmente as notícias não têm sido muito boas. Nós temos passado por um tempo onde as notícias nos têm muitas das vezes nos levado a um pessimismo. Já vem algo ruim. Estar na igreja no momento de pandemia é porque está precisando de ajuda, está no aperto. A gente tem um pedido de oração, até citar para que os irmãos que estão aqui presentes orem, para que os irmãos que estão em casa também orem pela Dona Maria de Lourdes. Ela está internada no hospital e o seu filho baiano pediu ajuda. Ore pela vida de Maria de Lourdes. Como Juliane falou, as coisas ainda não estão completamente resolvidas. E estar na igreja é também um motivo de nós agradecermos a Deus, porque já nos faz perceber de que, ainda não estando totalmente resolvida, algumas coisas já se resolveram. Amém? E eu posso citar assim, pessoas que às vezes estavam na pandemia ou antes da pandemia em uma condição e passou a pandemia e está na pandemia passando por ela já em outra condição. Irmão Wagner com a irmã Fabiana, eu louvo a Deus pela vida deles, eles me servem de testemunha essa noite. Eu falei para ele que eu ia falar Wagner, eu vou falar Fabiana também, é esposa do irmão Wagner. Antes da pandemia e durante a pandemia estava ainda de aluguel, construindo a sua casa e agora já estão na sua casa própria, irmãos. É motivo de alegria, a Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E nós, nesse tempo, temos chorado muito com aqueles que têm perdido entes queridos, com aqueles que têm adoecido, com aqueles que estão enfermos. Mas nós também precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram. Isso é um motivo de alegria, alcançar esta bênção. Orar pela vida do pastor Marcos, pela Vivienne e louvar a Deus pela vida da igreja. Igreja essa que tem contribuído para que aquele alvo nosso missionário seja alcançado. A igreja que tem de forma voluntária contribuído por meio das canecas, e sempre eu trago uma caneca em especial. A dessa noite tem a foto do Natan. O Natan foi um jovem, tem 10 anos ele, Noelândia? Menos? 9, 8? Entre 8 e 9 anos, Natan acompanhou-nos nas viagens missionárias, algumas viagens missionárias que fizemos ali no Acre, e fizemos questão de colocar a foto do Natan, essa criança de verde. Ela existe, ela é de verdade, ela é da Igreja Batista de Marechal Thaumaturgo. Ele é um missionário, tem ido junto com a sua família levar a palavra de Deus entre os seus amigos, os seus contemporâneos ali, os seus parentes, como eles chamam. Então essa é uma caneca especial. Ore também pela vida de Natan, pela vida da sua família. No próximo sábado, alguns já estão sabendo e outros tomarão ciência agora, e os que estão presentes também. Os que estão presentes já podem olhar e ver que as molduras estão isoladas. Estão vendo aqui? Estão vendo esse detalhe? As laterais, as molduras de madeira estão isoladas. Estão vendo sim ou não? Os de casa não estão vendo, só estão olhando para cá.
O privilégio de vir é esse, irmão. Quando a gente vem, a gente vê mais coisas. E talvez os irmãos que vierem no próximo domingo, que é o domingo de ceia, nós estaremos realizando a ceia de manhã, à noite e na quarta-feira. Então, os irmãos se programem. Ainda está aberto para domingo. Não sei se ainda tem vaga para domingo de manhã, ainda tem algumas. Domingo à noite e quarta-feira. Então nós teremos a ceia distribuída em 3 partes. Alguns estarão domingo de manhã, outros virão à noite, celebrar a ceia ou participar da ceia, comungar junto como igreja. E na quarta-feira, dia 15, nós iremos repetir para aqueles que não puderam vir no domingo de manhã ou domingo à noite. Aí você fala assim: pastor, eu vim domingo de manhã, eu vim domingo à noite, porque tinha vaga e vim na quarta-feira. Participe as 3 vezes, isso não é pecado não. Você pode participar, desde que tenha vaga para você estar, você pode vir. Então, no domingo de manhã, domingo à noite e na quarta-feira, nós iremos celebrar a ceia, depois de todo esse tempo de afastamento. Porque essas molduras estão isoladas? Porque na sexta-feira, agora dessa semana, os irmãos vão começar a dar uma pintura no templo. Não precisa se preocupar com: a igreja agora vai ficar preta, pastor. Não. Vai ser uma cor palha, areia, para mudar um pouquinho, para limpar um pouco aquelas manchinhas que ainda estão postas. Essa igreja já tem um tempo internamente que a gente não pinta, e a gente quer dar um novo visual para que possa realmente nos fazer realmente acreditar que é a mudança, e a gente vai começar a viver o novo tempo. Então na sexta-feira já vai estar o Bruno aqui, o Neto também se dispôs a vir. Se o irmão quiser vir ajudar, venha. Se não puder vir no sábado de manhã, tem gente querendo chegar às 6:30 da manhã aqui. Jesus! Cíntia falou Jesus, mas sério. A igreja abre 9, mas já pediram 7. Alguém pediu 6:30. Estão dispostos a pintar essa igreja toda por dentro até o final do sábado. Então, se o irmão deseja participar desse momento, venha estar conosco. Vai ser o momento de nós estarmos dando um cuidado nessa parte que nós separamos como lugar de adoração, e também um momento de estarmos em comunhão. Vamos almoçar juntos, vamos passar o sábado aqui, dando um pouco do nosso tempo ao serviço do Senhor. Então, se você puder vir, bem será vindo. Pastor, eu não sei pintar. A gente aprende, eu também não sei. Mas eu vou dar o meu melhor. Eu vou me oferecer no melhor ao Senhor. Acabamos de cantar uma canção, e acho que os que estão presentes lembram, e você que está em casa também, eu não tenho muito tempo que ela foi cantada. Você lembra o refrão dessa música? Lembra alguém? Sem ser a equipe de louvor. Em teus braços está o meu descanso. Essa foi a anterior. Vamos? Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Não foi isso? Não vou mais, senão eu desafino. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. A gente canta essa canção e a gente precisa praticar essa canção. E eu pergunto, de que forma nós conhecemos a Deus, se não em experiência com Ele, em proximidade com Ele, relacionando com Ele através da meditação da palavra, da leitura da palavra. A Bíblia diz que o povo se perde, se corrompe por falta de conhecimento da palavra de Deus. E nós temos falado nesse tempo da necessidade que nós temos de pegar essa palavra e começarmos a colocar aqui dentro.
Pegar essa palavra aí como a refeição diária, nos alimentarmos dela de forma contínua. O salmista no Salmo 1, ele diz: feliz é o homem, ou bem-aventurado, que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando Deus promete a Josué sucesso, prosperidade, vitória, Deus diz: não te apartes do livro da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Guarda o livro da lei. Às vezes, Tiago, a gente quer ser bem sucedido, mas a gente não quer se apegar a este livro. A gente quer acertar na vida, mas quer acertar com a nossa mente, como se tivéssemos experiência suficiente para decidir por conta própria. Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Dentre as qualidades que Davi tinha, Davi consultava continuamente ao Senhor as suas ações. Eu subo ou não subo, eu desço ou não desço, eu faço ou não faço. Davi sempre consultava ao Senhor, e uma vez o Senhor falou assim: vai, porque você vai derrotar. E Davi foi, alcançou. Depois que Davi volta com a sua vitória, ele diz: foi como que o Senhor estivesse adiante de nós, rompendo como se rompe águas. E os filisteus novamente se colocaram em fileira de guerra. E Davi podia falar assim: Deus já tinha mandado ir, vou de novo. Davi fala: eu vou consultar a Deus. E Davi vai lá, pergunta ao Senhor, e o Senhor diz: agora não, dê volta, se esconde, espere, até que eu dê a ordem de vocês avançarem. Quando ouvir o som na copa das amoreiras, um som de tropa, vocês podem ir, porque eu fui na frente de vocês. Consultar ao Senhor. A meditação dessa noite vai estar girando em torno desta frase. Queria que você abrisse a tua Bíblia já de início no capítulo 22 do livro de 1 Reis, o verso 5. E eu queria que esse verso pudesse ficar como base na tua mente de meditação essa noite. A palavra vai girar em torno deste verso. Verso 5 do capítulo 22 do livro de 1 Reis. As profecias dos falsos profetas. E a gente se liga nos sinais dos tempos da pandemia. A gente se liga nos sinais dos tempos acerca das guerras. A gente se liga nos finais dos tempos acerca dos terremotos, das fomes, das pestes. Mas a gente não se liga que o final dos tempos também será precedido de falsos profetas, que viria e enganaria, diz a palavra, até mesmo os escolhidos. Porque o falso profeta, ele não vai vir com uma outra palavra, ele vem com a mesma palavra, ele só torce ela um pouquinho. Ele só converte ela segundo a sua intenção. Ele faz uma interpretação bastante mirabolante, bastante impressionante, que faz você acreditar que aquilo que ele está dizendo é verdade, opondo-se àquilo que a palavra diz, a essência. Quando o diabo tentou Jesus, ele tentou usando o que, Gredson? A palavra. Está escrito. Toda vez que Satanás foi até Jesus a tentar levá-lo à queda, ele usava: está escrito. Lá no Éden, quando a serpente tentou a Eva para tocar no fruto e comer, é isso que Deus disse? Veja que sempre se usa a palavra, mas lá a serpente, ela distorceu um pouquinho. Se você for para o capítulo 3, lá rapidinho, vá lá por gentileza, antes da gente ler esse. Capítulo 3, livro de Gênesis, quando a serpente começa a se aproximar de Eva, ela disse: é assim que Deus disse no verso 1, capítulo 3, não comereis de toda árvore do jardim? Não, Deus não disse isso. O que Deus disse é: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da que está no meio, não toque. A serpente, ela torce um pouquinho a palavra. Deus disse que era para comer, não era para comer de toda árvore. A Eva disse: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas da que está no centro do jardim,
disse Deus, dela não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Verso 4, capítulo 3, livro de Gênesis, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. O falso profeta, ele vem contrapondo a palavra de Deus. E se você não conhecer bem a palavra de Deus, se você não tiver a palavra de Deus aqui na tua mente fresca, e para que essa palavra seja fresca na minha mente, eu tenho que estar meditando nela todo dia. Não é só na quarta, no domingo, agora muito mais extenso, um domingo sim, um domingo não, um domingo à noite, um domingo de manhã, uma quarta-feira sim, outra não. Não só quando é projetado o culto no canal, que eu vou meditar na palavra. Nós fazemos parte de uma geração fraca de Bíblia. A geração passada tinha os embaixadores do rei, as mensageiras do rei. Aqueles meninos e aquelas meninas, eles eram treinados, eles eram massificados à palavra. E juntava 10, 12 meninos de frente e começava a citar versículos de cor. Salmo 23, 1, Senhor meu pastor, nada me faltará. Aí viu o outro, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí viu o outro, Salmo número 100, e o outro vinha João não sei o que, o outro vinha Apocalipse não sei o que, tudo na cabeça, e quando esquecia, perdeu. E não pensa que era entregue fácil não, porque os moleques, ele batia. Tinha a palavra decorada na cabeça. Entra para a montagem bíblica. Aí o moleque chegava, cronometrando o relógio. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Lei, Pentateuco. Aí livro histórico, livro poético, profeta maior, menor, evangelho, ia, cartas, parou. Aí o outro disputava. Era uma geração treinada para a Bíblia. Debate de versículo, debate bíblico. Desembanhar a espada, 1, 2, 3. E o diretor, aquele que estava à frente, falava o texto e mandava aqueles textos mais difíceis, que parecia até que o livro não existia na Bíblia. Carregar, pá, o moleque abria, achava, dava um passo à frente e lia. E eram as brincadeiras da época. Brincava com a Bíblia, não de forma de zombar dela, mas era uma forma de usar a Bíblia para que aqueles garotos pudessem ser treinados, aquelas garotas pudessem ser treinadas. Hoje nós vivemos um tempo onde a palavra muitas das vezes é colocada de lado, onde os meninos estão muito mais nos freestyle, mata, do que vive. Estão mais matando do que dando vida. Estão mais nas telas do que na Bíblia. Onde buscamos mais entretenimento do que sermos confrontados com a verdade de Deus que transforma o homem. Eu me assento na igreja, eu me assento no templo e eu quero ouvir sobre vitória, eu quero ouvir sobre bênção, eu quero ouvir sobre prosperidade, eu quero ouvir sobre cura. Mas de que adianta toda a prosperidade, toda a cura, toda a abundância, se naquela noite o Senhor disser para você, louco, o que tens preparado para quem será? Se pedirem a tua alma hoje, para onde irás? Somos tomados pela avareza, pelo egocentrismo, contrapondo aquilo que a Bíblia diz: amar o próximo como ama a si mesmo, viver de maneira que o outro seja suportado, seja recebido, ou seja, você seja aquele suporte para ele, ajude ele a caminhar. Hoje vivemos muito mais acusando do que acolhendo e suportando, ajudando o irmão a caminhar junto.
Jesus, no capítulo 13, Evangelho de João, ele diz, verso 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, vocês também devem se amar. E um dos sinais do fim está escrito na palavra, o esfriamento do amor de quase todos. E a gente está pegando só na pandemia, e a gente está se esquecendo de outras coisas que também são prenúncios do fim, e essas coisas nós podemos ainda manejar e evitar que chegue a nós. Nos protegemos com máscara, com álcool em gel, para que o vírus não nos acometa, para que nossa vida não corra risco. Mas nós não estamos tendo o mesmo cuidado com a nossa vida espiritual muitas das vezes. Criamos um hábito, agora todo mundo é álcool em gel. No começo a gente ainda tinha que, olha o álcool, olha isso, olha aquilo. Agora não, todo mundo já vai automático, Que seja também um hábito criado por nós, a leitura da palavra, a meditação nela. Voltando para 1 Reis, capítulo 22, verso 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel. O que está escrito aí, irmãos? Verso 5, capítulo 22 de 1 Reis. O que o rei de Josafá disse ao rei de Israel, que era Jorão na época, filho de Acabe? Consulta primeiro a palavra do Senhor. Consulta primeiro a palavra do Senhor. Foi a orientação que Josafá deu a Jorão. Consulta primeiro a palavra do Senhor. Para você entender essa história melhor, você tem que voltar algumas páginas para o livro de 1 Reis, o verso 21 do capítulo 16, por gentileza o faça. 1 Reis, capítulo 16, verso 21, fala acerca de Onri. Onri era pai de Acabe. Onri foi um rei, diz o verso 25, mau. Perante o Senhor fez pior do que todos quando foram antes dele. Se tem alguém que foi campeão de maldade, foi Onri. Onri, pai de Acabe. Mas Onri morre. E Acabe, no verso 28, diz que assume o reinado. No verso 29 do capítulo 16 de 1 Reis, diz que Acabe, filho de Onri, do campeão das maldades, começou a reinar. Filho do rei que foi pior do que todos que foram antes dele, Acabe começa a reinar. O verso 30 diz que Acabe, filho de Onri, fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele. O pai de Acabe foi campeão. Acabe foi campeão dos campeões de maldade. Nós vivemos um mundo hoje onde as pessoas estão se deixando tornar-se perversa. Porque ser bom é trouxa, é bobo, é passado para trás. E nós começamos a deixar que a palavra de Deus fique de lado, o amor ao próximo seja esquecido. E a gente vive no ritmo da música que toca. Acabe era mau. E quando você vai para o capítulo 22, no livro de 1 Reis, Josafá faz aliança com Acabe. Josafá resolve se aliançar com o rei que foi campeão dos campeões de maldade. E se você conhece a história de Josafá, sabe que Josafá foi um rei bom. Josafá era completamente o oposto de Acabe. Josafá é chamado por Acabe para uma aliança. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano desceu Josafá, rei de Judá, a avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa? E nós hesitamos em tomá-la da mão do rei da Síria? Então perguntou Josafá, rei de Israel, Acabe, rei mau. Josafá vai lá visitar o rei mau e ele recebe uma proposta. No verso 4, irás tu comigo a peleja,
a Ramote de Gileade, Josafá diz: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, meus cavalos como teus cavalos. Josafá se precipitou na sua palavra. Como muitas das vezes eu e você, na hora que vem uma proposta, na hora que vem uma sugestão, na hora que vem alguém a nós fazendo uma proposta, nós muitas das vezes agarramos porque são oportunidades. Semana passada eu falei para alguém, você está em casa, está ouvindo muito bem, que eu sei que você assiste. Falei, Deus fecha a porta, e quando Deus fecha a porta é para o bem. Deus sabe o que é melhor para você. Acabe fez uma proposta para Josafá. Josafá achou que aquilo ali seria uma boa oportunidade. E Josafá logo diz: eu vou ser como tu és, o meu povo como o teu povo, meus cavalos como teus cavalos. Aí ele pensa: caramba, tem que perguntar primeiro a Deus. Bem parecido conosco, muitas das vezes nós tomamos decisões e depois que a gente pensa que tem que perguntar para Deus primeiro. Tem que saber se é vontade dEle, se é o querer dEle, se é dessa forma que Ele quer ou se é nesse tempo que é para acontecer. Josafá prefigura muito bem a nossa realidade. Nós muitas das vezes nos precipitamos nas nossas ações e depois a gente para pensar: era para perguntar para Deus antes. O rei de Israel, ele ajunta os profetas de Baal, 400 homens, e disse: irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? No verso 6. Eles que eram submissos a Acabe, eles que serviam a Baal, disseram: sobe porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Josafá achou aquilo estranho. 400 homens dizendo: sobe. Josafá achou aquele negócio estranho, não testificou no coração e falou assim: tem algum profeta de Deus ou do Senhor para consultarmos? O rei de Israel no verso 8 diz: há um, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale, ó rei, assim. O rei então mandou um oficial ir lá chamar Micaías. Nem sempre, irmãos, a palavra de Deus ela vai ser doce para ser ouvida e agradável para ser recebida. Nem sempre a palavra de Deus vai convergir com aquilo que a gente quer e com aquilo que a gente está fazendo. E o rei de Israel, ele já estava aversivo a Micaías, porque Micaías, ele falava o que o Senhor queria que fosse dito. Acabe estava afeiçoado aos 400 profetas de Baal, porque falava aquilo que Acabe gostava de ouvir. E muitas das vezes, a gente quando é confrontado com a palavra, a gente resiste a ela por um tempo. Ouvir sobre bênção, ouvir sobre vitória, sobre prosperidade, sobre glória é muito bom. Mas ouvir qual é a condição que Deus exige para que tudo isso aconteça em nossas vidas, muitas das vezes nós não queremos ouvir. Porque a bênção vai vir em decorrente da obediência. Vocês vão cansar de ouvir isso, eu já falei isso aqui não sei quantas milhares de vezes. E obedecer exige de nós renúncia. Mandaram chamar Micaías, eu vou me adiantar um pouco. No verso 13 do capítulo 22 de 1 Reis, o mensageiro que foi chamar Micaías já foi dizendo para ele: já deu um aperto, já deu um arroxo. Ó, tu vai lá e vai falar o que o rei quer ouvir.
Tu não vai contrariar o rei não, dessa vez tu não vai contrariar ele não. O mensageiro foi chamar Micaías, falou dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz disseram coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Micaías responde: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Vindo ele ao rei, lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse: sobe, triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei então achou estranho. O rei falou: quantas vezes te conjurarei e não me fales senão a verdade em nome do Senhor? O rei nem acreditou. Quando Micaías falou assim, vai, ele falou assim: não acredito, ele está mentindo, não é verdade. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu dizendo: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado ao seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita, à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Uns diziam dessa maneira, outros de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou o Senhor: com quê? Respondeu-lhe ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Não era para ter subido. O Senhor permitiu que isso acontecesse para que Josafá tivesse uma lição. O Senhor deixou acontecer desta maneira para que Josafá pudesse pensar antes de decidir, consultar ao Senhor. Há situações que nós passamos na vida, há momentos de sofrimento que nós temos atravessado, que são consequências de decisões que nós tomamos lá atrás sem consultar ao Senhor, que nos deixamos influenciar, e depois que a gente vê, a gente já está no bolo doido enrolado. Aí quando está no bolo doido enrolado, quando as coisas começam a não dar certo, quando o angu começa a dar caroço, a gente começa a falar: Deus me ajuda, Deus dá um jeito, Deus entra com provisão, Deus resolve, Deus. Mas por que tu não chamou Deus lá atrás? Antes de começar a fazer o angu? Por que tu não chamou Deus lá atrás, antes de entrar na peleja que tu não era para entrar? Por que antes de tu descer a Acabe, tu não perguntou a Deus se era para descer ou não? Porque antes de você falar que iria ser um com Acabe, você não perguntou antes a Deus? Percebe a importância de nós consultarmos essa palavra? Percebe a importância dessa palavra em nossa vida? Ela pode evitar a nós sofrimentos. Ela pode livrar a nós até mesmo de situações embaraçosas. Ela pode nos tirar de caminhos de morte. Josafá não sabia, mas ele estava colocado numa cilada. No verso 29 do capítulo 22 de 1 Reis, diz que subiu então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote-Gileade. Olha a esperteza, irmãos, olha a malandragem de Acabe. Lembra que Acabe foi campeão dos campeões da maldade. Acabe diz a Josafá no verso 30: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, coloca as tuas vestes reais. E Acabe se disfarçou por entre os soldados na peleja. O rei da Síria tinha dado uma ordem aos 32 capitães de carros, dizendo:
Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Geralmente as pelejas, elas eram feitas com os soldados à frente e o rei em cima de um cavalo, bem no destaque, na retaguarda. E o rei assistia aquela peleja, assistia aquelas guerras. O rei da Síria disse: olha, vocês não vão lutar nem contra pequeno, nem contra grande, vocês só vão mirar num rei. Vocês vão derrubar o rei, como num jogo de xadrez. E é o rei que tem que acertar. Mas no começo da história, Acabe fez a troca. Acabe falou: eu vou ser um soldadinho e tu vai se sentar no lugar do rei. Às vezes o inimigo faz proposta para mim e para você, e nós não nos damos conta que essas propostas nos colocam em risco de morte. Nós não consultamos a Deus se era ou não. Muitas das vezes nós nos sentimos assediados por aquilo e acabamos cedendo aquilo que vai nos fazer bem. Imagina, Josafá em cima daquele cavalo e vendo toda aquela guerra e vendo todo aquele embate do alto. Mas o rei da Síria falou: vocês não vão lutar contra ninguém, é só contra o rei. É para matar Acabe. Aquela guerra era para matar Acabe. Diz que assim o foi. Os capitães de carros, vendo a Josafá, disseram no verso 32, certamente é o rei de Israel. Lembra que Josafá é rei de Judá, tá? Eles falaram: certamente é o rei de Israel. E a eles se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou. E quando Josafá grita, os capitães vê que não era a voz do rei de Israel. Eles reconheceram quando Josafá grita que não era Acabe. E diz o texto que eles deixaram de o perseguir no verso 33. No verso 34, um homem dá um tiro para o alto. Pega o seu arco, estica e solta a flecha. Não existia naquela época bala perdida, mas flecha perdida existia. A flecha subiu, desceu, feriu o rei de Israel, Acabe, por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Isso era suficiente para Josafá aprendermos. Mas parece que Deus nos permite passar por algumas situações para que nós aprendamos. E a gente passa todo o aperto, sobrevive à situação adversa e continua fazendo da mesma forma. A mensagem dessa noite para vocês que estão aqui presentes, para vocês que estão em casa: a pandemia vai acabar. Daqui a pouco aparece vacina, daqui a pouco a gente começa a viver a normalidade da vida. E a gente se esquece o que Deus quis nos ensinar nesse tempo de pandemia e começa a fazer tudo igual. O meu maior medo, irmão, a minha maior preocupação é que nós voltemos a ser a mesma igreja de antigamente. E não estou falando de antigamente de 70, de 80, de 90, não. Estou falando de antigamente de 19, início de 20. Eu estou falando não ser igreja igual de antigamente, do ano passado ao começo desse ano. Nós éramos um tipo de igreja até março. Eu fui um tipo de pastor até março. De março para cá eu me transformei em outro pastor. Você já deve ter visto isso. Eu espero ter uma igreja diferenciada. Não espero que ao voltar os cultos e começar-se a preencher os lugares e começar-se a liberar mais pessoas para vir, as coisas voltem, Alexandre, a ser igual. Não pode ser igual mais. Porque Deus já nos ensinou na pandemia um bocado de coisa, Maria José. E a gente não pode continuar fazendo igual fazia antes. A gente aprendeu. Ou a gente não aprendeu. E se a gente não aprendeu, Deus, a gente vai passar por um aperto de novo. Porque foi o que aconteceu com Josafá. Josafá aqui conseguiu se livrar. Aí você vai para 2 Reis, capítulo 3.
2 Reis capítulo 3, em 10 minutos eu tenho ainda. E vou entrar agora no capítulo 3. Não vou garantir os 10 minutos já. Capítulo 3 de 2 Reis fala de um outro momento. Agora Acabe morreu, Jorão assume o seu lugar. O verso 1 já deixa claro isso. Jorão, filho de Acabe, começa a reinar. E Jorão, diferente do seu pai, no verso 2, diz que ele era um rei mau. Não, porém, como seu pai. Ele não superou seu pai na maldade. Era um meio bom, não tão mal assim. E há um perigo grande nesse tipo de avaliação. Existem pessoas boas, existem pessoas más. Existem pessoas que nós declaramos, elas não são tão boas, elas não são completamente más, elas são mais ou menos, meia boa e meia má. Essas pessoas que são perigosas. Porque o bom você identifica, o mal você identifica. E o meio bom, como é que você identifica? E o meio mal, como é que você identifica? E às vezes é esse meio bom, esse meio mal que desvia a gente. Esse meio bom, é esse meio mal que tem influência em nossa vida. A gente diz, não, aquele dali é mal, aquele dali eu não ando com ele. Aquele dali é bom demais para eu andar com ele. Eu não estou no nível de santidade dele. Mas eu também não quero ser perverso igual esse. Mas esse aqui é um bom parceiro para eu andar junto. Esse aqui que é o perigoso. O que está no meio entre o bom e o mal. O que a gente diz que é meio bom ou meio mal. Jorão, eu posso defini-lo como meio mal, não meio bom. Talvez alguém pode dizer que ele era meio bom. Diz o texto que ele fez o que era mal, não porém como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão e fez pecar Israel e não se apartou deles. Jorão é um ser meio perigoso. A gente tem Josafá, a gente tem Acabe e a gente tem Jorão. Vamos ilustrar assim: Acabe, Josafá e Jorão. Acabe, quem era um rei? Me ajude? Vocês estão presentes para participar. Acabe era um rei mau, campeão dos campeões, mais mal que foi o rei Orri, venceu seu pai que foi pior que todos os outros. Foi o campeão dos campeões da maldade, Acabe. Josafá, um rei bom. Jorão nasce. Primeiro Josafá se enrosca com Acabe. Não consultou Deus, se embolou aqui, quase morreu. Deus livrou. Aprendeu Josafá? Aprendeu que não deve fazer sem antes consultar? Aprendeu que antes de você se enrolar em alguma coisa, você tem que perguntar, consultar a palavra, consultar ao Senhor antes de você entrar? Morre Acabe de uma flechada perdida, de um arco que foi atirado ao acaso. Josafá se livrou da cilada pela mão do Senhor. Ele encontra depois com Jorão, filho de Acabe. Quando ele faz a avaliação de Jorão, ele vê que Jorão não era tão mal. Jorão já meteu o machado no poste ídolo de Baal. Jorão já começou a fazer algumas coisas, tirar algumas coisas, mas não tirou totalmente. Ele aderiu a alguns outros pecados. No verso 4, o rei Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava tributo ao rei de Israel, no caso a Acabe, 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Quando Acabe morre, o rei Mesa fala assim: não vou pagar mais nada não. Porque o rei Acabe, ele botava terror, ele botava medo nos outros. Então o rei Mesa ia lá, pagava tributo, pagava imposto.
Quando o rei Acabe morreu, o filho nasceu, ele falou assim, vou te pagar mais não. Vou dar calote. Não vou pagar, não vou pagar e não vou pagar. Jorão não era tão mal, não tinha uma fama de brabão, de violento, de matador. O rei então se revolta. O rei de Moabe contra o rei de Israel. Jorão ao mesmo tempo fez sair de Samaria revista a todo Israel. E no verso 7 do capítulo 3 de 2 Reis diz que mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo a peleja contra Moabe? O que você acha que Josafá tinha que fazer? Juliane, o que Josafá tinha que fazer? Consultar a Deus. Espera aí, eu vou perguntar para o Senhor primeiro, porque da outra vez que eu não perguntei, deu-lhe um problema sério, eu quase morri. Deixa eu primeiro consultar a Deus, depois de eu consultar a Deus eu te respondo. Mas olha o que Josafá faz. Respondeu Josafá: subirei, serei como tu és, o meu povo como teu povo, meus cavalos como teus cavalos. A mesma coisa que ele disse a Acabe, ele disse a Jorão. Josafá não mudou. Josafá agiu da mesma maneira. Josafá não aprendeu a lição. Josafá disse a mesma coisa a Jorão que ele disse a Acabe: eu vou subir, você como você, teu povo como teu povo, meus cavalos como teus cavalos. Jorão então pergunta: por que caminho subiremos? E disseram: pelo caminho do deserto de Edom. E aí parte o rei de Israel, no caso Jorão, o rei de Judá, no caso Josafá, e ainda botaram no bolo um tal do rei de Edom. Tem sempre um que se mistura, a Maria vai com as outras. Embolou mais alguém junto, não sabia nem o que era, e vou também. E às vezes ocorre isso com a gente, irmãos, tem duas coisas acontecendo, duas pessoas acordadas num negócio, a gente entra junto sem nem saber o que está acontecendo. O rei de Edom falou: eu também vou. Partiram então o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, porque eles passaram no caminho e acabou levando o rei de Edom junto. 7 dias de marcha. Não havia mais água para o exército, nem para o gado, para ninguém. O rei de Israel, Jorão, diz: o Senhor chamou os 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Aí a gente começa a culpar Deus. Aí o rei de Israel, quando viu que a coisa não estava acontecendo, não estava engrenando, estava começando dando ruim, eles falaram o quê? É Deus, é culpa de Deus, é Deus que quis assim. E muitas das vezes, irmã Demiciana, a Noelândia, Cíntia, irmã Estela, que está aqui essa noite, apresentando vocês por de casa. Thelma, graças a Deus conseguiu uma folga naquela farmácia. Muitas das vezes, irmão, nós agimos exatamente assim. Quando as coisas começam a não dar certo, a gente começa a culpar Deus. É Deus que quis, foi vontade de Deus, é Deus que quis assim. A culpa é de Deus. A coisa começa a dar ruim no trabalho, a culpa é de Deus. A coisa começa a dar ruim na família, a culpa é de Deus. A coisa começa a dar ruim no relacionamento entre pais e filhos, a culpa é de Deus. A coisa começa a dar ruim entre o filho e o pai, a culpa é de Deus. A culpa é de Deus, a culpa é de Deus. Até onde nós não temos culpa em algumas coisas que acontecem com nossas vidas? Esse negócio dos gafanhotos lá é culpa de Deus? Ou o homem está destruindo o mundo e está causando um desequilíbrio no ecossistema? Nem tudo é culpa de Deus e também nem tudo é culpa do diabo, não. Às vezes também a gente bota a culpa tudo no demônio. É o diabo, culpa do diabo. O bicho já está derrotado, destruído, a gente ainda bota a culpa no danado do bicho. E a gente não assume as nossas culpas, os nossos erros, as nossas escolhas erradas. E nessa noite é consultar a palavra de Deus e assumir as nossas culpas, os nossos erros, as nossas falhas.
as nossas precipitações. E foi o Senhor, verso 10. O Senhor chamou os 3 reis para entregar na mão do rei de Moabe. Aí Josafá vai e lembra: Tim! Não há um profeta de Deus por aqui para a gente consultar o Senhor por ele? Parece que quando a coisa dá ruim é que a gente vai consultar Deus, quando a coisa começa a estreitar, que a gente vai para a palavra. Quando era para ir para a palavra antes, para por meio da palavra ser guiado no caminho certo, para por meio da palavra ter discernimento do que é e do que não é para fazer, do que é e do que não é para dizer, para onde é para ir, para onde não é para ir. Josafá resolve dar essa ideia: vamos consultar um profeta do Senhor, aqui deve ter alguém. E alguém respondeu, um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Deu um cara de referência. Um dos servos do rei de Israel, que agora era Jorão, meio bom, meio mal, ele reconheceu que existia um profeta chamado Eliseu, e ele diz que ele era referência de Elias. Veja como um homem de Deus, ele é reconhecido. Ser um homem de Deus, comprometido com a palavra de Deus, ou falar aquilo que Deus quer, como te faz referência em meio a uma situação conflituosa. Quando em Babilônia o rei Belsazar teve um sonho, e naquele sonho ele não sabia o que era o sonho, ele queria a interpretação do sonho e revelação, ele queria que revelasse o sonho e a interpretação. E todos os encantadores e magos que estavam ali disseram: Senhor, conta o sonho que a gente vai dar revelação. Sem falar o sonho não tem como ter revelação. E o rei falou assim: não, vocês têm que adivinhar o sonho e ainda dar a revelação deles. Aí ele fala: isso é coisa difícil demais. Aí alguém lembrou: Peft, tem um no reino, chamado Daniel, que o Espírito dos deuses está sobre ele, e nele há poder, capacidade de resolver coisas difíceis. Até que ponto nós que estamos aqui essa noite, você que está em casa, é reconhecido como alguém no meio de uma geração corrupta e má, alguém referendado por Deus, alguém comprometido com a palavra, a ponto de quando as pessoas estiverem confusas e perdidas, procurarem você ajuda, direção, resposta de Deus. Eliseu era esse. E quando chegam à porta de Eliseu, Eliseu diz ao rei de Israel, Jorão, que era meio bom, meio mal: que tenho eu contigo? Verso 13. Vai aos profetas de teu pai, aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel disse: não, porque o Senhor é que chamou esses 3 reis para entregar na mão do rei de Moabe. Aí disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não apenas o Senhor vive, mas ele estava na presença do Senhor. Temos consciência de que Deus vive. Cantamos a canção do Fernandinho, que eu não sei cantar direito. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Na outra vez que eu vou cantar foi um desastre, então não vou nem tentar. Mas aquela canção a gente canta: Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas as nossas atitudes como estão? Será que esse crer no amanhã de fato está nos deixando tranquilos ou desesperados? A consciência de que o fim está chegando está me deixando alegre? Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, glória a Deus. Ou eu sou: oh meu Deus, está acabando o mundo. Jesus, dá mais um tempinho. Até que ponto, irmãos, nós estamos tão apegados a Deus, o compromisso com a palavra, na presença dEle, que essas situações não estão nos assustando, estão apenas fortalecendo a nossa fé e nos fazendo mais comprometidos com o reino, apressando na obra que Ele nos confiou a fazer. Eliseu diz: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou.
Se eu não respeitasse a presença de Josafá, olha só, Josafá ainda tinha respeito. Deus ainda preservou a Josafá o respeito. Eliseu olhou para Josafá e falou: isso é um homem de Deus, isso é um cara bom. Mas ele está envolvendo-se com gente errada. Ele está comprometendo-se, aliançando-se com pessoas erradas. Josafá disse, o Eliseu disse: traga-me um tangedor, traga-me um tangedor, vamos tangedor. Tangedor, venha tangedor. O Josafá chamou os tangedores. Traga um tangedor, isso é um tangedor, irmão. Isso aqui é um tangedor. Venha mais tangedores para cá. Davis é um tangedor. Marquinhos é um tangedor. Esther é uma tangedora. Ludmila é tangedora. Juliane é tangedora. São músicos, são cantores. Ele falou: traga alguém para cantar, traga alguém para tocar. E disse que enquanto o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este assim disse: assim diz o Senhor, verso 16, essa parte eu quero que você atente para ela, pega a tua Bíblia e fica olhando para ela. Fazei nesse vale covas e covas, porque assim diz o Senhor. Repete no verso 17, perceba que Eliseu está sempre afirmando: assim diz o Senhor. Fazei nesse vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, vosso gado e vossos animais. E isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe em vossas mãos. Ferirá todas as cidades fortificadas, todas as cidades principais, todas as boas árvores cortareis, tapareis as fontes de água, danificarei as pedras com as pedras dos bons campos. E no verso 20, pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom. E o caminho de Edom era o caminho do deserto. Foi lá onde eles começaram a caminhada, a jornada de 7 dias. As águas vieram de lá, daquela direção, e diz que o vale se encheu de água. Mas antes desse vale se encher de água, o Senhor, Marcos, pediu algo ao povo: cava buraco. Buracos e mais buracos. Imagina o que é cavar buracos com sede, irmão. Imagina o que é cavar buraco já com aquela coisa zunindo no ouvido. Por que Deus fez isso? Por que Deus deixou isso? Por que isso está acontecendo? E ainda agora manda cavar buraco. E buracos e mais buracos. Não é só um buraco. No verso 16 diz: fazei neste vale covas e covas. Vai cavando, vai abrindo buraco. E Deus não facilitou para eles, irmãos. Deus disse assim: ó, vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, mas esse vale vai se encher de água, que vai beber vós e vossos animais. E Deus disse: isso vai ser pouco. Eu ainda vou dar vitória a vocês sobre Moabe, sobre as cidades fortificadas. Não foi tão fácil. Deus agora estava exigindo deles fé, confiança na palavra do Senhor. O Senhor ordenou: cave buraco, buracos e mais buracos. Vocês não vão ver vento, vocês não vão sentir chuva, mas eu estou dizendo que esse vale vai se encher de água.
E isso ainda vai ser pouco, não só vai encher de água, vocês vão beber, vocês vão se saciar, vocês vão se refrescar. E eu vou dar vitória a vocês sobre Moabe, eu vou dar vitória a vocês sobre as cidades fortificadas, sobre as principais. Vocês vão tampar os buracos, vocês vão derrubar as árvores, vocês vão fazer e acontecer. Eles podiam esperar tudo isso acontecer para depois começar a celebrar ao Senhor. Mas o texto diz que de manhã cedo eles prepararam um altar e uma oferta de manjares ao Senhor. Uma oferta de gratidão. Uma oferta que agradava ao Senhor, que fazia Deus perceber que o povo estava já alegre e contente com aquilo que viria. Você está adoecido? Comece a adorar a Deus crendo. Tem alguém na tua casa que está afastado dos caminhos do Senhor? Profetize o retorno e comece a celebrar em gratidão ao Senhor. Profeticamente comece a dizer: Senhor, eu te agradeço que meu filho voltou para os teus caminhos. Eu te agradeço porque o emprego chegou. Senhor, eu te agradeço porque a provisão chegou ao armário. Senhor, eu te agradeço porque a saúde foi restaurada. Eles fizeram isso, construíram o altar e ofereceram. E disse que quando eles estavam de manhã oferecendo essas ofertas, lá de Edom, 7 dias atrás, começou a vir as águas. E as águas começaram a tomar todo o vale, conforme a palavra do Senhor tinha predito. Deus não vai mentir para você. Deus não vai te enganar. Mas aprenda a lição. Porque se você não aprender a lição a primeira vez, você vai passar por uma segunda prova. Se você não passar pela segunda, vai ter a terceira. Mas como um estudante sabe muito bem, chega uma hora que o ano termina. E se você não conseguiu se recuperar naquelas provas de recuperação e foi para a prova final e não passou, a reprovação faz chorar. A Bíblia diz que, capítulo 10 de Mateus, o machado está posto à raiz da árvore. Árvore que produz bom fruto, ele a limpa. Mas a que produz mau fruto, ele arranca e lança no fogo. Josafá passou por 2 experiências difíceis para aprender que antes de tomar qualquer decisão, ele tinha que consultar a palavra de Deus primeiro. Interessante que isso ele sabia. Porque o primeiro verso que nós lemos, se você lembra, está em 2 Reis, capítulo 22, né? 1 Reis, capítulo 22, verso 5. Josafá disse: consulta primeiro a palavra do Senhor. De tudo que eu faria essa noite, que você esqueça, mas que você lembre do verso 5 do capítulo 22 de 1 Reis. Você já estará com uma grande mensagem no teu coração. Consulta primeiro a palavra do Senhor. Pergunta primeiro a Deus o que Ele pensa a respeito. Não vá pelo teu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Não vá pelas tuas próprias decisões, de tua própria inteligência e sabedoria. Porque a palavra diz que há caminhos que parecem ser bons, mas são caminhos de morte. Consulte a palavra do Senhor e tenha fé que o que diz a palavra vai se cumprir. E a palavra garante a nós que o final será de glória, de bênção, de que depois da tempestade vence uma grande bonança. Aos que perseverarem até o fim, será dado a coroa, será dado uma pedrinha com um novo nome. Receberá o vinde benditos de meu Pai. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E adentraremos no lugar onde não tem mais choro, onde não tem mais morte, onde não tem mais fome. Consulte a Deus antes de qualquer decisão. Consulte ao Senhor.
entre o bom e o mal. Não fique no meio bom ou meio mal, fique no bom. A palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Um dito popular que pode parear com esta palavra, com este verso é: diga-me com quem andas e direi quem tu és. Ande com os bons e bom será você. Ande com os maus e mal será você. Andar com o meio bom, eu já falei para você alguns domingos atrás, não existe isso. Tem nem vaso aqui. Só existe bom e mal. Meio bom é mal. Não adianta você chegar no céu falando, na porta do céu, ah, Jesus, eu fui meio bom, meio mal. Desce. Não conheço você. Praticou iniquidade. Entenda isso. Escolha acertadamente, para que as promessas de Deus recaiam sobre a tua vida. Josué e Caleb, quando estavam diante daquele povo prometido a terra que manava leite e mel, Canaã, o povo ali ainda duvidou se era para ir, se não era. Tinha gigante, tinha cidade forte, mas Deus já tinha dado por herança aquela terra. Há uma fala de Caleb que às vezes passa desapercebido por nós. Ele diz: eia, subamos, certamente prevaleceremos contra ela. Deus vai dar vitória, vamos subir, vamos enfrentar. Mas há uma segunda fala de Caleb que diz: se o Senhor se agradar de nós, nola dará. Como agradamos a Deus? Por meio da nossa fé e obediência. Em Hebreus é dito: sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, uma palavra pequena, mas que por meio dela nós conseguimos trazer à existência aquilo que não existe. Nós conseguimos mover o sobrenatural a nosso favor. A palavra é que se alguém tiver uma fé inconstante, Tiago diz, é como a onda do mar, vai e vem, não alcança nada do Senhor. Mas se você tiver uma fé pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, dirás àquele monte: retira-te dali e caia no mar, e sucederá. Fé na palavra, compromisso na palavra, vivência na palavra, e Deus te fará próspero, feliz, abençoado, vitorioso. A palavra é a verdade. Alimente-se dela para que você seja bem-aventurado.